Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal do Ismênia de Jesus que me convidou para fazer essa exposição na figura da minha querida Naí. O Ismênia de Jesus, como todos nós sabemos, é uma casa, uma instituição que há 83 anos vem dando assistência aos menos favorecidos. Um trabalho maravilhoso, uma equipe maravilhosa, gente muito do bem. E antes de começar essa minha exposição, eu queria fazer uma pequena homenagem para ele. Eu costumo fazer sempre antes uma musicoterapia, quando eu faço as minhas exposições, o ambiente fique mais calmo, mais tranquilo e me auxilie no trabalho de exposição. E eu quero uma pequena homenagem com uma música deliciosa, que já foi ouvida, é uma música até que eu retirei do YouTube deles, porque eu achei a música muito linda. E eu quero fazer essa pequena homenagem a essa turma, tá bom? Vamos lá. Neste templo de bondade, onde a luz da caridade adocica o amargor, Jesus nos estende os braços da terna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda ideia é da verdade, todo esforço é da humildade, toda palavra é do bem. Ismênia de Jesus, templo de paz e de amor, socorre e ampara os aflitos, em nome do Salvador. Abençoa, Senhor, a nossa casa querida, Ismênia de Jesus, é dádiva em nossa vida. Neste sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos a alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa, aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Ismênia de Jesus, templo de paz e de amor, socorre e ampara os aflitos, em nome do Salvador. Abençoa, Senhor, a nossa casa querida, Ismênia de Jesus, é dádiva em nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa casa querida, Ismênia de Jesus, é dádiva em nossa vida. Bom, Jesus estava às portas do templo, pregando com uma turma que o acompanhava. De repente,
uma mulher trazida pelos anciões, acompanhada de um grupo de homens, era arrastada e jogada aos pés de Jesus. O sacerdote, ele chegou para Jesus e disse-lhe: Rabi, essa mulher pecou. Ela é adúltera. O que dizes? Viemos pelas leis. Teremos que apedrejá-la. O que dizes? O que o teu Deus nos fala? Devemos apedrejá-la ou não? Aí era uma estratégia contra Jesus, que já estava sendo perseguido, na qual eles queriam eliminá-lo, porque Jesus incomodava demais. Jesus, quando aqui chegou, em nenhum momento ele foi contra as leis religiosas e nem as leis políticas. Tanto é que ele disse que não veio para mudar as leis, ao ponto de reconhecer em João Batista aquele que o batizaria, apesar de João Batista ser contra, porque disse a ele: Senhor, eu que deveria estar sendo batizado por ti. E mesmo assim Jesus determinou que fosse ele que o batizasse, reconhecendo a lei da época. O mesmo ocorreu com César, através da indagação sobre a cobrança de impostos da época. Ao pegar uma moeda, Jesus simplesmente disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, na materialidade da época, pertencia ao imperador, e os reinos de Deus pertenciam ao Espírito, como ele disse: meu reino não pertence a este mundo, e o nosso também não, porque somos seres encarnados, porém espíritos na eternidade. E eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus, de alguma maneira. Porque se Jesus dissesse: pelas leis que eu respeito, apedreja esta mulher, ele estaria indo contra o seu evangelho, contra as leis divinas. E se ele dissesse: não apedreja, ele estaria contra as leis mosaicas, as leis religiosas da época. E o que ele fez, como todos nós sabemos? Ele simplesmente olhou no íntimo de cada um deles que lá estão, um olhar além da visão, um olhar da alma, e disse a eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele foi no íntimo de cada um, fazendo despertar a consciência daquilo que realmente somos, daquilo que realmente estamos, porque somos seres maravilhosos, porque somos a imagem e semelhança do Criador. Então somos maravilhosos, amorosos, solidários, porém não estamos em função de nos permitir fazer com que aquele imediatismo e materialismo do momento faça com que nós busquemos o prazer para tamponar, muitas vezes, sentimentos e emoções que nos levam a uma baixa estima, uma insegurança e um sentimento de rejeição. Ao dizer isso, todos largaram as pedras, e principalmente os anciões, porque eles iam à frente, os anciões à frente, sacerdotes e os anciões à frente, e atrás vinha uma turba
acompanhando por puro prazer de criticar, criminar e executar pessoas. E a partir dos anciões, que são os primeiros, a palavra de Jesus tocou o coração de cada um deles. E os primeiros a largar essas pedras foram os anciões, os sacerdotes. E os demais fizeram o mesmo. Eles foram embora, a mulher ao chão, de rosto colado ao solo, cobrindo a cabeça com as mãos, e não percebeu que eles tinham ido embora. Jesus pega a mulher pelas mãos, a ergue e pergunta: mulher, cadê teus acusadores? E ela, com os cabelos caídos sobre os olhos, retira-o lentamente e, espantada, percebe que não há mais ninguém. Já estava esperando a morte e, de repente, seus acusadores foram embora. Ela olhou e falou: se foram. Aí Jesus, com aqueles olhos ternos, meigos, olhou para ela e disse: então nem eu te acusarei. Demonstrando uma compaixão, demonstrando a indulgência e principalmente o respeito às decisões dela, como ele sempre respeita as nossas. Porém, Jesus respeita as nossas decisões, respeita as minhas, as suas, sejam acertadas ou sejam erradas, porque eles sabem que todas as decisões têm uma consequência e cabe a mim assumi-las. Mas ele jamais é omisso em nossas decisões. Compaixão não significa omissão. Compaixão é solidariedade. Compaixão é respeito. E está sempre pronto para o colo amigo. Jesus olha nos olhos desta mulher e diz a ela: nem eu te julgarei. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Demonstrando que recriminava a atitude dela, porém não julgava e muito menos a punia. Ele simplesmente faria com que ela, de alguma forma, a hora que precisasse dele, estaria à disposição, como ocorreu mais à frente em sua vida. O mesmo ocorre conosco nos dias de hoje. Jesus continua ao nosso lado, o tempo todo, nos orientando e nos guiando, para que naqueles momentos de insegurança, onde no nosso canto, em nossa casa, no nosso momento, nós fazemos uma prece a Ele, pedindo que nos auxilie, que resolva os nossos problemas, que nós mesmos criamos. Assim como Maria, os nossos erros têm as consequências. E nós precisamos de Jesus para nos orientar o caminho de volta. E é através da fé, é através da consciência, é através do aprendizado que a gente busca esse retorno. Porém, de nada adianta ficarmos pedindo a Ele que nos ajude se nós não estamos determinados a mudar. Se nós não estamos determinados a alterar o nosso comportamento, o nosso trajeto. Porque se de alguma forma eu não estou satisfeito da vida que eu tenho, temos que entender que a vida que tenho foi a vida que eu construí. E o único caminho de volta é aquele que eu decido regressar. Jesus orienta o caminho de retorno. Mas nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nos dias de hoje,
Nosso planeta, nosso país, está vivendo um período de transição. Nós estamos cansados de ouvir que nós estamos iniciando um processo regenerativo. Que estamos saindo provas e expiações para um processo regenerativo. Contudo, as nossas decisões diárias continuam sendo decisões que nos levam à enfermidade. A regeneração é aquela em que um enfermo, após uma operação delicada, o médico, Jesus, diz o seguinte: tudo aquilo que você fazia que não era saudável, você não pode fazer mais. Se você quiser se recuperar, você precisa agora fazer com que cada passo seu seja muito bem estudado, muito bem pensado, com muita tranquilidade, muita consciência, muita sanidade. Não é assim que o médico fala? Nos medica com os remédios e que Jesus tem nos medicado diariamente através de todo esse grupo de espíritos que estão encarnando com uma índole mais elevada e vem nos trazendo tantas informações. Porém, o maior remédio ou vacina que Jesus nos deixou foi o Evangelho. O seu Evangelho, através da codificação do nosso querido Allan Kardec, complementada por Francisco Cândido Xavier, onde nos deixou mais de 500 obras. Antes do desencarne, 490 e poucas obras. E ainda hoje novas obras estão sendo editadas. Essa é a nossa vacina. E esse é o nosso remédio. Precisamos, através dessas informações enviadas pelos espíritos, que são a nossa equipe médica enviada por Jesus, que diariamente estão ao nosso lado em todos os momentos, nos momentos de insegurança, de incerteza e até aqueles momentos de prazer que tantos buscamos, o famoso prazer, o sentimento que, como ópio, amortece as nossas frustrações. Mas a equipe médica está presente. Lembre-se, você está enfermo. Você está se recuperando. E nós estamos nessa fase no período regenerativo. Eis porque tantos conflitos, eis porque tantas pessoas perdidas na imoralidade, na criminalidade. Porque tudo isso é busca do prazer. Nós estamos tão presos a esses sentimentos degenerativos, como são as drogas. Nós sabemos que ela é prejudicial à saúde, mas no momento em que estamos intoxicados, chegamos ao nirvana, o êxtase, até que ela perca o efeito. O mesmo está acontecendo hoje, ao ponto de que, assim como César, assim como Pilatos e até mesmo os senadores da época, incluído o nosso querido Públio Lentulus, que mais tarde se torna Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier. Até mesmo ele, na época, que tinha uma boa índole, era uma pessoa boa de coração, mas o seu orgulho era tão grande que era como escombros sobre essa luz que o coração emitia. Negou Jesus. E hoje, muitos ainda continuam matando Jesus. Não o corpo físico, mas sim
negando os seus ensinamentos. E de alguma forma, ao invés dessa tentativa louca de desmoralizá-lo e matá-lo para a sociedade, está destruindo a si próprio. Mas Jesus não o julga, como não julgou Maria Magdala. Jesus não o culpa. E Jesus jamais o vão os perdoar eles. Jamais serão perdoados por Jesus. Porque Jesus não se magoa, não fere. Jesus simplesmente ama. E quem ama não perdoa, simplesmente compreende e ama. Então eles já estão perdoados. Mas eles tentam matar Jesus, tentam tirar a nossa fé, o nosso sentimento de amor, que nos ajuda a crescer, a evoluir, nos tornar pessoas melhores. Porque eles não querem perder o seu prazer. Eles não querem, de alguma forma, que arranque deles essa droga, esse tóxico que estão o destruindo, porém estão de alguma forma cobrindo os sentimentos que doem, tamponando os buracos emocionais da baixa estima, da rejeição. E de que formas eles tentam, de alguma forma, matar Jesus? Através da agressividade para matar a fé que há em nós. Então nós vimos recentemente no carnaval Jesus sendo achincalhado pelas escolas de samba. Empresas de teatros, como nós sabemos, fez uma peça onde Jesus era homossexual, Maria, uma prostituta. Vimos recentemente no museu atitudes, imagens, com a imagem de Jesus sendo também, de alguma forma, achincalhado. Essas pessoas que fazem isso estão enfermas. Como todos nós sabemos, Pedro, ao entrar em sua própria casa, encontra Jesus ceando com prostitutas, ladrões, criminosos e políticos, que eram os cobradores de impostos da época. E ao se assustar com isso, repreende Jesus após a ceia. Como ele poderia fazer isso? Como poderia explicar ser ele o Messias, o Salvador, estando no meio esses que viviam à margem da sociedade? E Jesus, carinhosamente, olha a Pedro e fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então hoje Jesus está conosco, nunca esteve tanto conosco, onde nações estão orando a Deus, onde líderes políticos falam em Deus em todo o mundo, onde as pessoas nunca oraram tanto a Deus, nunca fizeram tantas reuniões, tantas orações pela humanidade, não só por si, mas pela humanidade. Essa é a presença de Jesus em nossas vidas. E isso está incomodando aqueles que sabem que seus dias estão contados. Não pela morte física, que muitos continuarão nesse planeta fazendo o que estão fazendo, porque é a última oportunidade que eles têm. E o plano espiritual, Jesus, permite que a gente fique nesse planeta escola, repetindo até uma hora que aprenda. Então eles ficarão até esgotar de suas oportunidades. E aqueles que não se, de alguma forma, não se adaptarem a esse período de regeneração e transitório, caminho dos mundos felizes, com certeza serão degradados, como todos nós sabemos, para planetas primitivos, para que de alguma forma possam ajudar
a si em primeiro lugar, auxiliando, impulsionando o processo evolutivo daquele planeta. E ao mesmo tempo reconstruindo ou construindo uma sociedade nova, mais produtiva. Então que cada um de nós, de alguma maneira, ao compartilhar, indignado, alguma crítica alheia daqueles que não têm o conhecimento ou a sensibilidade que nós buscamos ter. Que nós não alimentemos essa egrégora de ódio que está em nosso planeta. Que nós que de alguma maneira temos um pouquinho de conhecimento ou sensibilidade da doutrina dos Espíritos e por tudo que Jesus passou, que possamos de alguma maneira ajudar o nosso querido Brasil a ser o que ele é, a pátria do Evangelho, coração do mundo, o pulsar do amor, da espiritualidade e o celeiro do bem, da comunhão, da fraternidade, da solidariedade como o nosso país é, que está sempre de portas abertas a receber todos os povos indiscriminadamente, não só do corpo físico, mas também da espiritualidade. Que nós sejamos tudo aquilo que nos comprometemos, os apóstolos de Jesus da nova era e os trabalhadores da última hora. Fiquem com Deus, que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus esteja em nosso coração, acendendo a luz daquela candeia que nós somos, para iluminar os corações daqueles que estão morrendo. Fiquem com Deus.